começar o nosso Proseando Rosa. Eu acho que a gente vai continuar fazendo esse esquema que a gente fez. A gente vai lendo e vai conversando, uma prosa bem livre. Quando sentir necessidade de parar, de falar qualquer coisa, sem se amarrar a nada. A gente vai fazendo uma roda, cada um vai lendo uma parada. Amarrado suas pernas. Amarrado suas pernas. E olha lá. Vou começar aqui o primeiro parágrafo. Aí a gente continua lendo depois. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram uma briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, quintal e baixo fogo. O meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, civil, com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinado, era o demo. Povo Prascóvia. Mataram. O dono dele nem sei quem foi. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tem abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latinha, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu morto. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais afora dentro. Eles dizem, fim de rumo, terras altas, mais do Tolema. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, aqui tem maior, lugar sertão se divulga, onde os passos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, onde o criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Urucuia vem dos montões orestes, mas hoje, na beira dele, tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem do bairro, as vazantes, estruturas que vão de mato em mato, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas, lá. Os gerais correm em volta, esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um que quer a prova, o senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões, o sertão está em toda parte. Do demo, não gloso. Senhor, pergunte aos moradores. Em falso receio, eles falam no nome dele. Dizem só, o que diga. Vote, não. Quem muito se evita, se convive. Sentença no Aristides, o que existe no Buritizal, primeiro desta minha mão direita, chamada a vereda da vaca mansa de Santa Rita. Todo mundo crê. Ele não pode passar em 3 lugares designados, porque então a gente escuta um chorinho atrás e uma vozinha aqui avisando, eu já vou, que é o capiroto, que diga. E um José Simplício, quem qualquer daqui jura ele tem um capeta em casa, miúdo satanazinho, preso, obrigado a ajudar em toda a ganância que executa, razão que o Simplício se empresa em vias de completar de rico. Apre. Por isso dizem também que a besta para ele rupeia, nega de banda, não deixando, quando ele quer amontar. Superstição. José Simplício e Aristides mesmo estão se engordando, de assim não ouvir ou ouvir. Ainda o senhor estude. Agora mesmo, nesses dias de época, tem gente falando que o diabo próprio parou, de passagem no André-Xé. O moço de fora teria aparecido e lá se louvou que, para aqui vir normal a cavalo, um dia e meio, ele era capaz que só uns 20 minutos bastavam, porque cocheava o rio do Chico pelas cabeceiras. Ou também, quem sabe, sem ofensa, não terá sido por um exemplo, até mesmo o senhor quem se anunciou assim, quando passou por lá, por prazido divertimento engraçado? Ade, não me dê crime, sei que não foi, e mal eu não quis. Só que uma pergunta, em horas vezes, clareia a razão de paz. Mas o senhor entenda, o
tal moço, Siá, quis mangar, pois em que despontar o rio pelas nascentes será a mesma coisa que um se redobrar nos intensos deste nosso estado nosso, constante viagem de uns 3 meses? Então, que diga, doideira, a fantasiação e o respeito de dar a ele assim esses nomes de rebuço é que é mesmo um querer invocar que ele come com as presenças. Alguém quer falar alguma coisa? Léo, quer? Esse negócio de quem muito ser vida se complica. Da hora, muito maneiro também. Eu não li o livro inteiro, mas é maneiro, né? Porque tudo no livro é assim, né? Você evita o diabo, você vive com ele, você evita o amor, você vive com ele. Sim. Tudo que você evita se complica. Maneiro. Alguma coisa, Léo? Não, ainda não. Acho que só a gente pode marcar também a questão da narrativa, né? Da narrativa oral, que é uma das grandes chaves do Grande Sertão, que é a presença de um ouvinte, né? Que torna o tempo da narrativa ainda mais vivo, assim, né? No sentido de que passa mesmo a impressão de que o Riobaldo, ele de fato está existindo e está contando, né? E tem alguém ouvindo com quem ele está dialogando, né? Embora essa pessoa nunca fale, porque na verdade essa pessoa é o leitor, né? Mas o doutor, enfim, só essa questão do ouvinte que está presente, né? De uma narrativa que de fato é oral. E dentro dessa fala aí do Gustavo tem uma coisa que eu acho genial na narrativa do texto mesmo, né? Que nesse começo de livro, muitas pessoas começam, tem muito interesse, começam a ler o Grande Sertão Veredas, mas se assustam com as primeiras 10, 20 páginas, né? Mas isso é até uma artimanha, uma malandragem do próprio Rosa, né? Porque o começo do livro é o Riobaldo velho, né? Relembrando a história de sua vida, contando para uma pessoa, né, que seria o leitor, mas ele está em dúvida se o leitor está com vontade e se ele está preparado para escutar essa história até o final. Então o próprio narrador, nas primeiras páginas, ele vai titubeando, ele vai jogando vários temas soltos que depois vão se amarrando, né, durante a história, né? Mas ele só entra mesmo no tema quando ele percebe que o ouvinte, né, que a pessoa que está dialogando com ele está disposta a escutar. Né? Você quer mesmo ouvir a minha história? Né? Então agora eu vou começar a contar. Né? E é como cria uma espécie de metalinguagem, assim, porque o começo do livro, ele, do mesmo jeito que dentro da história, né, tem essa dificuldade, para o leitor também tem, né? Então você tem que aceitar esse desafio ali do comecinho, né? De ir pegando os temas soltos para... E tem uma coisa que é extremamente verossímil também, que é o fato de que a memória, ela está toda composta por fragmentos. E ele começa com esses fragmentos e depois o Riobaldo, ele consegue o quê? Ele consegue construir uma narrativa coerente a partir desses fragmentos, que é o que a pessoa faz no trabalho de história oral, é chamado trabalho da memória, né? É você pegar aqueles fragmentos, que são as coisas que você se lembra, e conseguir atribuir significado costurando aqueles fragmentos numa narrativa. Então primeiro ele fragmentariamente diante de um doutor, né? Que é interessante lembrar que o livro ele é publicado em 56, quando o Brasil está começando aí o governo Juscelino Kubitschek, que é um governo que fala da modernização, né? Que tem aquela ideia de 50 anos em 5. Então, teoricamente, aquele Brasil rural, aquele Brasil do Grande Sertão, ele vai ser ultrapassado, ele vai ser modificado por esse progresso. A narrativa também é um bocado irônica, né? Porque é esse capial que não sabe nada, que fica o tempo todo dizendo que o doutor é quem sabe, né? O senhor e tal.
embora ele estranhe algumas coisas, tipo o doutor ri de coisas que ele não deveria rir, então, assim, o senhor ri de certas risadas, quer dizer, eu estou lhe falando uma coisa séria, que é importante, eu sofri e tal, e o senhor está rindo, está achando graça, o senhor não está entendendo a minha narrativa, né? Então tenha também essa história de você costurar a partir do fragmento e aos poucos você ir se entranhando, porque aí ele obriga o leitor também, como o Léo falou, ele obriga o leitor a prestar mais atenção, né? Aí ele mesmo tentando costurar um significado. Depois dessas, talvez, quantas páginas vocês acham? 50, por aí? Aí sim, aí ele premia o leitor, aí ele pega uma narrativa e começa a encadear a narrativa e conta uma história como a gente está acostumado. Mas primeiro, que nem vocês falaram, ele submete o leitor a um teste. Será que você é bom o suficiente ou você é que nem esse doutor de início que achava graça em tudo que ele falava, mas não estava percebendo a seriedade do relato dele, né? João, alguma coisa? Eu, na verdade, eu peguei cortar a história, então eu tô meio boiando. Beleza, mas quando você quiser, tá bom? Esse negócio também que vocês falam que nem está parado para prestar atenção nisso, mas é interessante, porque esse diálogo com o leitor não é nada de novo, né? A gente já fez, o Machado mesmo fazia muito, mas não com o leitor dentro da história, né? Assim, o leitor de fato está lendo o livro, o leitor aqui, né? Está contando a história. E aí te deixa na dúvida se ele está falando de fato com o leitor ou se é alguém que está falando com o Guimarães Rosa, né? Se pensar que o Guimarães Rosa era um leitor, né? Era médico. O Benedito Nunes, que tem um artigo bem interessante, pequeno, sobre a questão do tempo no Grande Sertão, que ele coloca para ele a grande inovação em termos de tempo seria exatamente a presença desse ouvinte, né, que está dentro da história, né, o ouvinte. E aí a gente pode pensar que o infinito, né, substituído pelo fim, né, que é os romances tradicionais, o realismo, tem a ver com isso, né, essa coisa de uma história que está sendo contada a partir da memória e que ela continuará a ser contada, né, o infinito, né, não o fim. Deixa passar o avião. Não seja. Eu pessoalmente quase que já perdi nele a crença. Mercês a Deus. É o que o Senhor lhe digo, a puridade. Sei que é bem estabelecido, de graça em nossos santos evangelhos. Em ocasião, conversei com um rapaz seminarista, muito condizente, conferindo um livro de rezas e revestido de paramento, com uma vara de Maria Preta na mão. Ousou que ia adjuntorar o padre para extrair o cujo do corpo vivo de uma velha, na Cachoeira dos Bois. Ele ia com o vigário do Campo Redondo. Me concebo. O senhor não é como eu? Não acreditei para vir. Um padre meu, Quelemem, descreve que o que revela efeito são os baixos espíritos desencarnados, de terra, flutuando nas piores trevas e com ânsias de se travarem com os viventes. Dão imposto. Um padre meu, Quelemem, é quem muito me consola. Quelemem de Góis, mas ele tem de morar longe daqui, na Gijuã, vereda do Buriti Pardo, Ares. E deixe lá que, em endemoniamento ou com imposto, o senhor mesmo deverá ter conhecido diversos homens e mulheres, pois não, sim, por mim, tantos vi que aprendi. Rincha-mãe, sangue douro, o muito beiço, o rasgo embaixo, faca fria, o fancho-bode, um trecisiano, o azivinhave, o Hermógenes, deles, cunhadão. Se eu pudesse esquecer tantos nomes, não sou amansador de cavalos, e mesmo quem de si ser jagunço, se entre, já é por alguma competência, entranho do demônio? Será não? Será? De primeiro, eu fazia e mexia. Pensar, não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no moquém. Quem moe no áspero, não fantaseia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos de sossegos, estou de range-rede. E me inventei neste gosto
de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito, abre núncio, essas melancolias. Senhor vê, diz cachoeira, e pois, mas cachoeira é barranco de chão, e águas caindo por ele, retombando. Se eu consome essa água, ou desfaz o barranco sobre cachoeira alguma, viver é negócio muito perigoso.